Você sabe a diferença entre transtorno bipolar e depressão? Toda pessoa que altera o humor é bipolar? Se você tem essa dúvida, não deixa de assistir esse vídeo. Qual a diferença entre transtorno bipolar e depressão? Esse vídeo é muito interessante, por quê? Hoje é comum nos consultórios de psiquiatria pessoas que confundem bipolaridade com oscilações de humor. É muito comum pacientes chegarem no consultório dizendo: olha, eu tenho transtorno bipolar, porque um dia eu estou triste e um dia eu estou feliz. Um dia eu estou otimista e um dia eu estou pessimista. Será que isso é bipolaridade? Vamos lá para a gente compreender um pouquinho o que é transtorno bipolar e qual a diferença entre transtorno bipolar e depressão. Em primeiro lugar, vamos colocar um pouquinho de estatística sobre o que é transtorno bipolar. Transtorno bipolar é um quadro grave na psiquiatria, mas um quadro com um tratamento muito eficaz. Estima-se que 1% das pessoas, isso são estatísticas mais conservadoras, tenham transtorno bipolar. Algumas estatísticas nos Estados Unidos chegam a apontar que, se nós considerarmos bipolaridades do tipo mais leves, bipolares tipo 2 e etc., nós podemos ter até 6 a 8% de pessoas com transtorno bipolar. Logo, não é muito incomum nós nos depararmos no nosso dia a dia com pessoas que têm esse transtorno chamado transtorno bipolar, que é caracterizado na psiquiatria como um transtorno de humor. O nome já indica o que é a doença. Transtorno bipolar é uma doença em que os pacientes eles têm dois polos de humor. A pessoa com transtorno bipolar, ela tem um polo de doença, de euforia, que nós chamamos de polo de mania, né? Esse termo é um termo um pouco complicado, mas a gente pode traduzir aqui durante o vídeo a mania como um estado de euforia, de ativação, onde o paciente com bipolaridade ele está ligado em 220 volts. Nessa fase de euforia, o paciente bipolar ele tem uma energia muito grande, ele se sente o dono do mundo, ele começa a falar demais e ele tem normalmente delírios de grandeza. Ele acha que ele é a melhor pessoa do mundo, que ele vai conquistar a Terra, que ele vai ser muito bem sucedido. Ele tem muitos sonhos, muitos planos e não há nada que alguém possa dizer para esse paciente que está em euforia que ele não está bem, porque neste momento ele se sente exatamente como um rei, como uma pessoa assim, ele está no melhor momento da fase da vida dele, está em êxtase. E essa euforia do bipolar, ela não é uma euforia de 1 hora, de 2 horas. É lógico que a gente tem variações da doença, mas as pessoas confundem muito. Ser bipolar, a euforia do bipolar não é 1 hora ou uma manhã. Normalmente as pessoas que estão em euforia, estão na fase de mania, elas ficam 2, 3 ou mais dias, semanas, meses, nesse estado de ativação, nesse estado de mente acelerada. Normalmente o paciente em fase de euforia, ele não dorme, ele não consegue descansar, ele tem uma energia tão grande que ele não sente a necessidade de parar, de relaxar, de dormir, de desligar a sua mente. São pessoas que estão nesse estado de euforia, elas podem passar dias seguidos sem dormir, trabalhando, orando, visitando pessoas, falando sem parar e cada vez com uma ideia de grandeza nova e um sonho mirabolante. Quando nós comparamos com o polo oposto, a depressão do bipolar é como se a pessoa estivesse ali em 30 volts. Se o normal fosse 110 volts, na fase depressiva, o bipolar ele está triste, ele está apático, ele está sem energia, ele está sem prazer, ele está sem iniciativa, ele está sem sonhos, ele está pessimista, ou seja, é um estado completamente oposto ao estado de euforia que ele estava vivendo na fase de mania ou na fase de hipomania, que é uma fase que nós chamamos de uma mania mais leve. Ou seja, o paciente bipolar, ele difere-se do paciente com depressão, porque o paciente com depressão ele vai passar a vida inteira podendo ter esses episódios de depressão, mas sem desenvolver essas fases de euforia. Enquanto que o paciente com bipolar, com transtorno bipolar, necessariamente ao longo da vida, ele vai ter alguma fase em que essa euforia, essa agitação, esse estado de êxtase vai acontecer. Há uma dúvida muito grande. Por quê? Porque as pessoas às vezes confundem. Eu estou um dia bem, tem dias que eu acordo animado, tem dia que eu acordo mais triste, tem dias que eu tenho sonhos, tem dias que eu penso sobre o meu futuro e tem dias que eu estou extremamente pessimista. Isso não é transtorno bipolar.
As pessoas podem oscilar de vontade, elas podem oscilar de propósitos, elas podem oscilar da percepção da sua vida, de futuro, por questões emocionais, por questões de personalidade, por uma autoestima baixa, ou às vezes até por um quadro depressivo, que às vezes não está tão grave. É muito comum alguém que tem depressão, que ainda não é grave, que ela tenha um dia melhor e um dia pior, e isso não necessariamente, essas pequenas oscilações são indicativos de bipolaridade. Toda semana chega no consultório alguém que consulta o Google e lê sintomas de bipolaridade e acha que tem transtorno bipolar e não tem a doença. E é importante, muito importante nós compreendermos essas diferenças, porque o tratamento da depressão e o tratamento do transtorno bipolar, ele é totalmente diferente. Então, se você tem alguma dúvida sobre transtorno bipolar, sobre depressão, não deixe de comentar abaixo. Não deixe de curtir o vídeo e se inscreva no nosso canal, que toda semana nós teremos novidades sobre psiquiatria e saúde mental.